Ou seja, o Toffoli achou que tá beleza, perguntou para o Gonê, o Gonê seguiu o próprio relator, também achou que tá beleza, então tá tudo certo, tá tudo em casa. É assim que está funcionando a coisa lá. O gabinete do ministro Dias Toffoli acabou de soltar uma nota admitindo que esse processo do Banco Master pode ser distribuído ao final das investigações, pode ser distribuído para instâncias ordinárias. Na verdade, o que ele quer dizer é que isso pode ser fatiado, picado. Uma parte na terceira instância, que é o Supremo Tribunal Federal, outra parte para a segunda instância e primeira instância. Eu não tinha dúvida de que isso ia acontecer, porque todo mundo estava querendo isso. Todo mundo, a imprensa, a cabeça do sistema, como vocês viram nesse vídeo do garotinho, que eu vou colocar aqui para vocês entenderem como é que funciona o sistema brasileiro de falcatruas. Então, todo mundo estava querendo isso. O Lula já tinha soltado a mão do Toffoli há muito tempo, não está nem aí para o Alexandre de Moraes, depois daquele contrato pornográfico lá dos 130 milhões e etc. Então, só aquilo já seria um escândalo. Então, quer dizer, o Fachin também está querendo que isso vá para a primeira instância, para já queimar logo quem tem que queimar e liquidar esse assunto, porque ele é o presidente e está dando uma dor de cabeça danada, e ele quer implantar o código de conduta, ele quer ser lembrado como o presidente do STF que implantou um código de conduta. Um código de conduta que, na verdade, não tem a menor necessidade, era só esses caras cumprirem a Constituição. Mas como não cumprem a Constituição, faz-se necessário um código de conduta que, se nem a Constituição eles cumprem, imagina um código de conduta feito lá só pelo gosto, porque um dos ministros acha isso bonitinho. Eu duvido, esse código de conduta não vai servir para nada, só para o Fachin falar que foi ele que implantou o código. Mas tudo bem, vamos lá, vamos para a nota do Toffoli. O ministro Dias Toffoli escolhido por sorteio, já começou aqui. Eu e muita gente não acreditamos que esse negócio foi assim, mas tudo bem. Na verdade foi uma baita de uma coincidência, né? Vamos chamar de coincidência. O cara ser sorteado para cuidar de um processo que ele muito provavelmente está envolvido ou tem muita amizade, talvez, com quem está envolvido, né? Complicado. Então vamos lá. Aí no dia 3 de dezembro, ele coloca aqui, no dia 3 de dezembro, houve uma determinação do próprio Toffoli, não houve uma determinação, ele podia colocar assim, eu determinei, que era a mesma coisa, em caráter liminar, que o processo fosse remetido ao STF, mantidas as medidas cautelares, bem como o sigilo que havia decretado o juízo de primeiro grau. Ele está falando aqui que o juiz de primeiro grau já tinha decretado sigilo. Eu, sinceramente, eu sou engenheiro, não sou advogado, então não entendo dessa história direito. Mas eu não acredito que o juiz de primeiro grau tinha decretado o tal do sigilo máximo, ou sigilo absoluto, ou master, ou sei lá, o pessoal está botando um monte de apelido, né? Eu acho que ele fez um upgrade aí nesse sigilo. Bom, depois ele fala aqui no meio. Após o exame do material contido nos autos, e com parecer favorável da PGR, ou seja, do Gonê, foi julgado parcialmente, ele julgou parcialmente, procedente e há consentimento para considerar a competência da Suprema Corte a fim de supervisionar as investigações que envolvem a Operação Compliance Zero. Ou seja, o Toffoli achou que tá beleza, perguntou para o Gonê seguiu o próprio relator, também achou que tá beleza, então tá tudo certo, tá tudo em casa. É assim que tá funcionando a coisa lá. Aberto inquérito que ocorre em sigilo de razão de diligências. Aqui ele justifica de novo que o sigilo é em razão das diligências. Não é porque tem amigo, não é porque pode ter alguma coisa que comprometa ministro do STF lá no meio, não é por nada disso. É só porque está
ainda tem diligência em andamento. A Polícia Federal ainda está investigando, tá? Então vamos lá. Aqui ele fala, encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventuais remessas a instâncias ordinárias, sem a possibilidade de que se apontem nulidades. Ou seja, aqui ele fala que ele quer proteger o processo para ninguém falar que o processo é nulo lá na frente. Em razão, olha aqui, da não observância do foro de prerrogativa de função, ou seja, tudo o que fizeram com um monte de gente que foi condenada aí do 8 de janeiro, que nenhum deles deveria ser julgado pelo STF, e todos foram, isso é não observância do foro por prerrogativa de função. Quer dizer, para julgar o 8 de janeiro, isso aqui não tem importância nenhuma. Para esse caso do caso Master, isso tem peso. Ou violação de ampla defesa e do devido processo legal. Não preciso nem falar mais nada, né? O pessoal do 8 de janeiro aí, todos, não estou falando só do ex-presidente, não, estou falando todos, nenhum tinha foro privilegiado, não tiveram direito à defesa, o negócio foi julgado no pacotão. Então, quer dizer, 2 pesos, 2 medidas para variar, né? Bom, mas voltando aqui, gente, rapidinho, só para a gente concluir, o que a gente está vendo aqui é que me parece que o castelo está ruindo. O negócio está indo de mal a pior, tem um peso em cima disso. O Fachin já falou que quer isso na primeira instância, que ele não quer problema para o lado dele, já falou que tem 5 votos, tanto para isso quanto para a aprovação do tal Código de Conduta, e eu acho que ele está correto, porque tem o Fux, que ultimamente tem votado certo, o André Mendonça e o Nunes Marques, que são os caladinhos do STF, mas eu acredito que vão votar da maneira correta. O Dino e o Fachin, o Dino e o Zanin, que votam do jeito que o Lula mandar. E o Lula já largou a mão do Toffoli. Já falou, inclusive, que acha que o Toffoli tem que sair do STF. O Lula falou isso. Então tem Dino, Fachin, Nunes Marques, André Mendonça, Fux e o próprio Fachin. Então já deu 6 votos, já formou maioria tanto para o Código de Conduta quanto para mandar tudo isso para a primeira instância. Eu não tinha dúvida que isso ia acontecer já há muito tempo. Mas tudo bem, vamos lá, vamos ver o que vai dar isso. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Eu espero que isso vá realmente... antes de mais nada, eu pedir. Se você está achando interessante o conteúdo, deixa aí o like, se está te esclarecendo, trazendo alguma coisa interessante para você, para te ajudar nas suas discussões políticas aí. Não esquece aí de deixar o like, deixar um joinha, seguir aí o nosso canal e comentar alguma coisa para ajudar no engajamento aí do vídeo. Beleza? Mas assim, finalizando, o que eu acredito é que se na primeira instância essa investigação cair na mão de um juiz aí, parecido com o nosso saudoso, né, Sérgio Moro, esse escândalo tem potencial para virar uma nova Lava Jato. Não acredito que seja com os mesmos valores, porque em termos de valores vai ser difícil alguma coisa superar a Lava Jato. Eu acho, porque lá se tinha a Petrobras para ser roubada, né? E foi o que fizeram. Aí tem só o Banco Master, que é um banquinho michuruca, meia boca, de um cara que o próprio sistema considera 171, banqueiro 171, segundo o garotinho, nesse vídeo aqui, no vídeo que nós fizemos antes desse. Então, quer dizer, tomara que isso vá realmente para a primeira instância e caia na mão de um juiz que tenha a coragem que o Sérgio Moro teve lá na época e que todo esse lixo venha à tona. A gente já imagina muita coisa, mas é bom quando há uma investigação e as provas são irrefutáveis e etc, etc. Isso aí, vamos torcer para que tudo dê certo. Forte abraço e até o próximo.